Bem, boa noite, gente. Obrigada por vocês terem vindo. Obrigada a Taperá por nos recepcionar, a Ana por ter topado ser interlocutora nessa conversa, a Palas, que fez esse livro lindo. Está bonito o livro, né? Estou muito feliz com ele. Eu vou iniciar aqui lendo um dos textos do livro, um dos contos, e vou dedicar esse conto ao mestre Moa do Catendê, um amigo querido, que foi barbaramente assassinado. Todo assassinato é bárbaro, mas a situação fica ainda mais grave pelos motivos, né, que o levaram a ser morto num bar em Salvador há 2 dias. Uma madrugada, ele declarou o seu voto em Fernando Haddad e também conversou com o eleitor do outro candidato, tentando demovê-lo desse voto maldito. Essa pessoa, então, fim da conversa, não foi uma discussão, foi uma conversa, foi em casa, buscou uma peixeira e atacou o mestre Moa do Catendê pelas costas e o matou com 12 facadas. Por esse motivo torpe, né? Pelo voto dele em Fernando Haddad. Isso é uma chamada, ele que era angoleiro, isso é uma chamada para a gente parar e pensar no que esse país está se transformando e no que nos avizinha, se esse avatar da maldade conseguir ir mais longe do que ele já chegou até agora. E está nas nossas mãos ainda impedir que isso aconteça. O conto se chama Sábado, e, com todo o meu respeito e reverência, eu leio para o mestre Moa do Catendê, onde quer que ele esteja. Um moço de quase 2 metros, magro e forte, de dreads bem abaixo do ombro, chamou minha atenção quando desci o barranco para oferendar mais próximo à água. Cheguei à beira do dique para olhar mais de perto aquela figura de calça jeans e camiseta branca, destoante dos atletas de fim de semana e das devotas de quiçimbe, mais comuns à beira do lago. Quando vi as flores amarelas nas mãos dele, abrigadas junto ao peito, falei alto: ela vai gostar. O homem virou-se de lado para me ver. Não sei se cantava ou falava, mas mexia os lábios e não se desconcentrou. Balançou a cabeça afirmativo e ergueu a flor em minha direção, como uma taça. Depois, tocou a testa, fechou os olhos e jogou a flor na água, num movimento de desapego. Continuei meu passo compassado e, quando estava na metade do dique, surgiu o moço na direção contrária à minha, agora de óculos escuros, num passo tranquilo, mas sem arrastar o corpo. Sorri e diminuí a velocidade. Ele também desacelerou, mas não sorriu. Quando paramos frente a frente, ele sentenciou: é meu filho, ele nasceu com saúde. Que bom, me alegro, retruquei. E como está a mãe? O moço apertou os olhos com o polegar e o indicador por baixo dos óculos, escorregou-os pelo nariz e parou na boca trêmula. Ela levou. Então, vamos ouvir Ana Maria Gonçalves. Uau! Difícil
difícil raciocinar nesses tempos, né? Com clareza e com... eu acho que com a intensidade que os tempos precisam. Então, obrigada pela resistência, obrigada por escrever, obrigada por fazer da arte, das palavras, este instrumento de denúncia que eu acho que é tão necessário e tão importante a cada dia. Né? Queria começar agradecendo a Tapera Taperá por receber a gente aqui, agradecer a presença de vocês e o convite da Cidinha, que muito me honra. Às vezes a gente começa... Quer dizer, eu, pelo menos, falo muito, converso muito, principalmente com escritoras negras, né, da solidão que a gente ocupa nesse mercado literário. A falta de pares com que a gente tem para conversar, para debater, e para se apoiar, eu acho que nas dificuldades que o mercado apresenta para a gente, né? Então, para mim, é uma honra e um prazer ser tua contemporânea, me inspirar e me inspirar e poder trocar e aprender com você. Então, obrigada, Cidinha, pela tua escrita, pelo teu trabalho, né, pela tua força e pela tua amizade, né, que eu acho que é extremamente importante. Eu sou muito ruim de falar sobre livros e sobre coisas que eu leio, porque a literatura, para mim, ela funciona num outro lugar, que é esse lugar das coisas que me tocam e das coisas que emocionam, né? Eu acho que deu para perceber o quanto eu fiquei emocionada aqui com a leitura desse teu conto, né? E não foi diferente em muitas partes desse livro. Então, eu queria que você comentasse com a gente um pouquinho como é que foi essa tua passagem, né? Você tem vários livros de crônicas já publicados, um livro de poesia, né? Como é que foi essa tua passagem e essa tua primeira incursão nos contos? Obrigada, Ana. Como diriam meus amigos jovens, foi suave. Não teve nenhum frisson, nada que me desacorçoasse, não. Foi bem tranquilo. Para mim, duas coisas fundamentais diferenciam o conto das crônicas, né? Que são, a primeira delas, um cuidado mais detido na construção das personagens, né? As personagens precisam ser mais densas. E a segunda coisa é o desafio de não entregar tudo para quem lê a gente, né? E aí isso é mesmo um desafio. Na elaboração desse livro, muitos textos bons não entraram porque eu achei que eles eram crônicas, eles ficaram para um livro inédito de crônicas. E a gente vai desenvolvendo também uns cacoetes, né, para escrever um gênero ou outro. Pelo menos eu acho isso. Para mim, a literatura é um espaço essencial de liberdade e de exercício de individualidade também. Então, as coisas que eu vou falar aqui são válidas para mim, né? Estão relacionadas à forma como eu crio, né? Como eu lido com a literatura. Então, eu tive esses dois desafios, esses dois vetores de orientação para fazer a passagem dos livros de crônicas, que são o que eu estou mais habituada a escrever, para esse primeiro livro de contos. Mas foi suave. E a poesia? Eu lembro uma vez que a gente estava assistindo um evento juntas e você virou para mim e falou: eu sinto falta da poesia, né? O teu livro foi para tentar suprir essa falta tua, o de poesia?
Ou por quê? E onde que está faltando poesia ainda? Eu acho que falta esse comentário, né? Foi de uma ausência de poesia, muitas vezes nos poemas, nos próprios poemas, eu sinto falta de poesia. Acho que a gente que lida muito com, que escreve muito a partir de situações muito reais, muito factíveis, né? Muitas vezes a gente não faz a passagem para a criação literária, a gente repete o factual, né? A gente cria uma hiperrealidade no texto que deveria ser, ou no texto que se pretende literário, né? Então, eu sinto muita falta de poesia em muitos textos nossos, inclusive em poemas, né? E o Canções de Amor e Dengo, que é esse meu livro de poemas, foi um livro feito... Eu não me defino como poeta, eu costumo brincar que foram poemas cometidos, né? Um negócio bem bissexto, assim, esse livro. Acho muito pouco provável que eu venha a fazer outro. E fiz por 2 motivos. Um, eu estava completando 10 anos de carreira, que para mim é uma coisa muito significativa, porque essa é, de fato... A carreira de escritora é a primeira carreira que eu tenho na vida, né? Antes disso, eu fui uma pessoa muito envolvida com uma organização coletiva, né, em específico, que foi o Gallaudet Instituto da Mulher Negra, e minha vida esteve muito a serviço desse projeto coletivo, né? Então, essa opção pela literatura é a primeira vez que foi a primeira vez que eu fiz mesmo uma opção por mim, né, e por construção de uma coisa que se poderia chamar de carreira profissional, né? E então esse foi o primeiro motivo, para comemorar esses 10 anos e por dar a conhecer uma faceta, talvez, minha, que não era tão visível, né? Esses ensaios de poemas, esses poeminhas. E a outra coisa foi que esse livro é de 2006 e eu o fiz de maneira concomitante a um outro, que é o #Parem de Nos Matar, que é um livro muito duro, que trata do genocídio da população negra no Brasil. São 72 crônicas selecionadas no período de 2012 a 2016, e crônicas que tratam de aspectos diversos do racismo, da discriminação racial e suas mutações. Então, também, para suportar um pouco esse livro, eu fiz o Canções de Amor e Dengo, que é um livrinho mesmo, tanto no tamanho quanto na ausência de pretensão. Ele é uma coisa despretensiosa que me ajudou a segurar a onda do Parem de Nos Matar, que foi bem pesada. Eu tenho... Vou voltar aqui. Eu trouxe umas perguntas aqui, mas eu vou até mudar um pouco a ordem aqui, por causa do conto que você acabou de ler, o sábado, né? Eu tinha destacado aqui esse final, né? O moço apertou os olhos com o polegar e o indicador por baixo dos óculos, escorregou-os pelo nariz e parou na boca trêmula. Ela levou. Essa resiliência ou essa fé, de onde é que vem? De onde é que a gente acha força para continuar nisso e continuar acreditando que essa talvez pode ser a receita para tempos difíceis? Eu acho que na força do povo e na força da ancestralidade. Essa fé se assenta nessas duas coisas. Nós temos uma história no Brasil, na diáspora e em África. Nós, pessoas negras, temos uma história de
construção de mundos a partir de muito pouco. É uma economia que tem por base a escassez, a falta. E, a partir desse lugar, a gente constrói mundos que são mundos maravilhosos. A gente faz afoxé, a gente faz samba, a gente faz maracatu, a gente faz congado, a gente faz Iluobá de Mim, em São Paulo, e faz outros grupos em lugares diversos do Brasil, né? E isso está alicerçado nessa força humana do povo negro, que tem por lastro a ancestralidade, né? Esse é um conto que eu escrevi porque eu queria falar de uma coisa assim de fé extrema, que eu não tenho. Eu acredito muito naquilo que eu posso fazer com as minhas mãos, meus pés e minha cabeça, né? Mas tenho uma admiração profunda por quem transcende e consegue entregar a vida, entregar os momentos difíceis a essa fé, né? Que, mais do que redentora, é transformadora. Isso me alimenta muito, essa fé que pessoas, personagens, como esse meu personagem, essas pessoas são capazes de ter, né? Isso me alimenta muito. Acho que no final de semana, até estava conversando com um amigo, assim, eu estou muito perturbada ainda com os rumos que o Brasil está tomando e muito assustada com tudo, né? E ele estava falando, Ana, o povo negro, a gente tem, ou seja, o que está sendo novidade para boa parte da população branca, que é pensar no perigo de sair à rua, que é pensar, ou seja, a população branca, masculina e hétero, principalmente, né? Ou seja, pensar em medo de sair na rua, pensar em medo de ser morto, pensar por ser quem é, né? Isso é algo com quem a gente convive desde que chegou aqui no Brasil. Né? Então, o que ele estava falando, e que talvez essa coisa da fé, até do acreditar, né? Eu gosto do caos. Eu acho que, a partir do caos, se gera... tira-se coisas dos lugares que estavam assentadas lá há muito tempo, né? E rearranja de uma outra maneira, né? Será que, com talvez estar nesse lugar em que essa população, mesmo, eu digo, os aliados de esquerda ou a gente de bem, de direita, né, que nunca teve que parar para pensar, né, nesses tempos difíceis, nessas situações difíceis, nessas vidas ameaçadas nossas, né, pode sair daí um pouco mais de solidariedade com as nossas causas, com as nossas lutas, né, que é mais exatamente para acabar com violência, é para mais segurança, é por educação, né, é por conhecimento, né, coisa que a gente vem tentando bater na tecla há muito tempo, e mesmo os aliados às vezes digam é mimimi. Talvez esse sentir na pele, né, pode surgir daí uma nova ordem com um povo mais solidário ao que a gente vem dizendo que o Brasil é desde sempre, país racista, machista, homofóbico, xenofóbico, com pessoas que, às vezes, com pensamentos extremamente egoístas, né? Não pensar no coletivo, como a gente sempre teve que pensar. Né? O que você acha que a gente pode pensar em tirar daí, mesmo sendo uma mulher de pouca fé? Bom, em primeiro lugar, eu concordo com a leitura que seu amigo fez, né? E só acrescentaria a ela o seguinte, todas as vezes que as situações se acirram, né? Todas as vezes que as coisas rolam escada abaixo, morro abaixo, nós, as pessoas negras, somos as mais prejudicadas, somos as mais atingidas, somos aquelas que primeiro são exterminadas, né? Então, não cabe também o discurso que
muitos de nós fazemos de que eu não tenho nada a ver com isso, porque o lugar de onde eu venho, as pessoas já estão prejudicadas, já estão sendo eliminadas, já estão sendo exterminadas há muito tempo. A gente não pode esquecer nunca que os números vão dobrar, vão triplicar, vão quadruplicar os nossos números, os números que dizem respeito exatamente, a uma gente, posição mais vulnerável, né? Sempre, né? Uhum. Então a gente não pode esquecer isso, né? Teve muita gente que não foi para a rua resistir ao golpe de 2016, tentar barrar o golpe de 2016 com esse tipo de argumento, que é um argumento falacioso, né? Esse de que eu não tenho nada a ver com isso. Meus amigos agora pan-africanistas, anarcopunks, punks, né? Que antes diziam, ou que continuam dizendo, não tem nada a ver com eleições, não acredito nesse tipo de processo, né? Não acredito nesse tipo de institucionalidade. Mas o negócio é o seguinte, é muito simples. Ou a gente barra esse cara, ou a gente não vai ter espaço mais para acreditar nisso ou naquilo. É simples, é desse jeito. É uma coisa ou outra, e só. Não tem terceira via. Para que haja a tal terceira via que as pessoas querem, é preciso eleger o Haddad. Ponto. Acabou. Não tem o que discutir. É isso. Só isso. Senão não vai ter espaço para a terceira via, não vai ter espaço para a gente existir. E esse momento agora, eu, pelo menos, estou optando por não me interessa discutir mais nada, só me interessa eleger o Haddad. É só o que me interessa nesse momento. E, no momento posterior, pode ser que as pessoas se toquem e tenham posturas diferentes e compreendam coisas que antes não compreendiam, né? Tem uma situação que sempre me ocorre nesse tipo de coisa que você pergunta, né? Que é a seguinte: eu tinha uma amiga da Guatemala e a gente estudava fora do Brasil e tal, e ela é uma mulher mestiça, de branco, com indígena, com feições bem indígenas, e ela não entendia o que eu falava sobre racismo, porque lá na Guatemala ela cresceu e sempre foi tratada como uma mulher branca. E nós morávamos numa cidade no sul de Illinois, nos Estados Unidos, e um dia ela foi seguida no mercado, né? E provavelmente porque o segurança lá do mercado olhou para a cara latina, indígena dela e achou que ela era suspeita, que ela poderia roubar alguma coisa. E, no dia seguinte, ela veio falar comigo e me disse assim: ontem, quando eu fui seguida, eu entendi aquelas coisas que você sempre falou, que eu ouvia, mas eu não conseguia entender. Talvez, pode ser que as coisas mudem. Porque de tortura, por exemplo, só se começou a se falar depois, né, que a classe média branca brasileira foi torturada pela ditadura, né, e os negros sendo torturados aí há séculos, né? Então, talvez, sei lá, se for para sair algo, né, de bom desse caos todo que a gente está aí, que seja isso. Você já comentou aí sobre a questão da ancestralidade, que é sempre muito forte, né, nos teus escritos. Eu estou muito apaixonada por um livro do Muniz Sodré chamado Pensar Nagô, né, e fazendo várias releituras a partir dali, né, e eu gosto dessa definição que ele coloca, que eu já tinha ouvido antes, mas que ele coloca ali, né, sobre a questão de ancestralidade. Ele trata a ancestralidade como origem, né, e não é o começo. Ele diz, né, ancestralidade não é o começo, mas a atualidade manifestada como expansão continuada de um princípio que chamamos de arqué. Ou seja,
é futuro, né? Eu acho que a gente, ao pensar em ancestralidade, né, o que a gente está pensando é como é que ou seja, esse pacote que vem para a gente, né? Não sei nem se pode chamar de pacote, mas fugiu a palavra aqui, né? Esse conceito todo, essa força toda que a ancestralidade representa para a gente, né? Ela deve ser uma projeção de futuro, né? Pensando nessa questão da continuidade, né? Como é ou seja, está muito presente, né? E eu queria que você comentasse um pouco por que essa ancestralidade tão presente no teu trabalho, né? E se ela está presente também no teu processo criativo. Sim, nas duas coisas. Sim, nas duas coisas, nos dois lugares. Eu compreendo a ancestralidade muito no meu cotidiano, não é? Nas coisas muito simples, como essa, por exemplo, que eu fiz hoje, de preparar uma comida para servir, para alimentar as pessoas durante o lançamento do livro, né? Então, enquanto eu estou preparando essa comida, né, eu estou me preparando toda para estar aqui ouvindo as suas perguntas, que são sempre muito instigantes, né? Eu sempre vi você perguntando para outras pessoas e ficava assim, eu quero um dia estar nesse lugar. Quero a Ana porque perguntando fazem as mesmas mim. Perguntas o tempo todo para a gente, né? Vamos, acho que a gente pode ir mais além, então, por favor. Então, eu queria muito essas perguntas. E me preparei para elas enquanto eu preparava a comida, né? A comida que alimenta o corpo e que alimenta o corpo e alimenta os sentidos todos, né? A gente se alimenta pela beleza da comida, pelo cheiro da comida, pelo sabor, pela textura, pela densidade dos ingredientes que foram escolhidos. E isso, para mim, tem a ver com essa relação com a ancestralidade, né? Com as coisas que eu aprendi e aprendo nos terreiros, né? Nos terreiros de Umbanda, que foram os primeiros que eu conheci, e nos terreiros de Candomblé, na casa da minha família, né? Da minha família nuclear e da minha família mais abrangente. Eu me lembro que tinha um amigo na adolescência e que ele dizia assim, família negra é diferente, Cidinha. Família negra é diferente. E eu fiquei anos para entender aquilo, né? E me lembrando de coisas, por exemplo, a gente recebia, meu pai sempre alternou, a gente morava numa casa, ele mora nessa casa até hoje, uma casa de fundo, com um terreno muito grande na frente. E meu pai sempre gostou de plantar. Então, numa época, ele plantou milho, a gente tinha inhame, tinha taioba no terreiro, tinha couve, né? E a gente sempre teve cana, né? E minha família ia para minha casa aos domingos para chupar cana. Daí eu me lembro do meu pai com o facão, cortando a cana, depois com a faca, descascando a cana, cortando os gomos, e as pessoas ali conversando e chupando cana, a cana que dava no quintal da gente. Eu não via nenhuma outra família da minha rua fazer isso, né? E aí eu fui entendendo essas coisas que meu amigo dizia, que a família negra era uma família diferente, que se organizava de um jeito diferente, que convivia de um jeito diferente, né? E eu trago isso para a minha criação, sim, as coisas das quais eu me cerco, né? Meus orixás que comem do meu lado enquanto eu estou escrevendo.
o lugar onde eu deixo minhas contas, onde eu deixo as coisas que materializam essa minha fé que é titubeante, né? Eu titubeio, mas não desacredito. Faço tudo o que precisa fazer. E aí, falando em ancestralidade, né, eu vejo na dedicatória que você dedicou o livro à Leda. Né? Quem não conhece a Leda Maria Martins, procure saber. E uma amiga e uma pessoa muito querida também. Né? Você escreve: Leda me convidou para um café quando eu tinha 19 anos. Ali compreendi, pelo exemplo, que eu poderia fazer o que quisesse de mim. Eu tenho uma história muito interessante com a Leda também, que eu acho que linka com essas duas coisas. Assim, o ano passado, eu estava viajando muito, muita palestra, evento, por aí, né? E eu lembro que eu estava chegando em Belo Horizonte para uma palestra, uma participação num evento, numa mesa com a Leda, né? E eu fui pegar a mochila debaixo do banco. Assim, a hora que eu virei, eu tive a sensação de que o músculo das minhas costas rasgou. Não sei o que aconteceu até hoje. Mas é uma dor absurda, que eu lembro que eu desci do avião curvada, completamente curvada, fui no carro curvada, e chegar, e eu falei, não, eu preciso dar um jeito. Eu me entupi de analgésico, né, e fui para a palestra no dia seguinte. Né. A hora que eu cheguei, fui abraçar a Leda, né, ela passou a mão assim em mim e falou: o que está acontecendo, minha amiga? Eu falei: olha, Leda, aconteceu isso. Ela virou para mim e falou: eu vou te costurar. Né? Porque, quem não sabe, além de ser quem é, a Leda também é rainha de Congado, né? Lá, e ela disse que essa questão de benzer, né? De curar, e eu não tinha a menor ideia do que era costurar. Né? Eu falei: Leda, me conta o que você vai fazer, porque a sensação que eu tinha realmente é que tinha rasgado. Né? E esse costurar é uma outra coisa. Né? A gente vive se costurando. Né? A gente vive fazendo esses reparos. Eu digo que eu não tenho a menor ideia do que aconteceu até hoje, porque a costura da Leda funcionou em 3 dias. Eu voltei para casa e tirei o analgésico, que eu estava realmente não aguentava de dor sem ele, e passou. Né? Depois ela me explicou direitinho o que ela fez, mas assim, passou. Né? E eu tenho a sensação de que a gente está sempre se costurando, né? nessa coisa. E eu queria, de uma outra maneira aí mais metafórica, né, que você costurasse essa menina de 19 anos que foi falar com a Leda e a Cidinha de hoje. Você é o que você quer ser? O que essa menina teria de te dar bronca ou de te dar parabéns? Está vendo como as perguntas são boas? Olha, eu acho que eu sou assim. Faltam umas coisinhas assim, umas arestas pequenas para aparar, mas eu estou no lugar que eu quero estar, fazendo as coisas que eu quero fazer, criando os mundos que eu quero criar, transitando pelos mundos que me interessam, não é? Esses mundos aqui e outros que a gente não vê tanto. Sim. O que talvez a menina de 19 anos me chamasse a atenção para algumas coisas que eu já tenho idade suficiente para ter mudado, para ter superado. E eu não vou fazer aqui confissões não públicas. Não é terapia, sim, do que se trata, mas talvez nessas coisas, né? Que a gente insiste, você sabe que tem que mudar e não mudou ainda. Daí, como ela me conhece bem, talvez ela puxasse a orelha nessas coisas. Na orelha que o Milor escreveu do meu livro, né, e uma coisa que ele também me falava muito, né, Ana, você é mineira. Ou seja, eu acho que é sempre essa lembrança, né, dessa volta às raízes, à família, né, essa questão que
que eu acho que, para nós mineiros, né, ainda acrescenta a questão da família negra, né, num modo muito peculiar de viver, né. E assim, um conto que, para mim, pelo menos para mim aqui do livro, o conto mais mineiro é esse Sarrainha, que acaba me lembrando a Leda também, né, o trabalho que a Leda faz. E ele é um conto, que vou pedir licença para ler aqui um trechinho dele, né? Essa rainha está sentada na cama, de frente para o altar de Nossa Senhora do Rosário. Balbucia coisas que ninguém mais entende. Parece estar em permanente estado de oração. As perninhas balançam como a criança que ela está voltando a ser. Os dedos lentos passam uma a uma as lágrimas de Nossa Senhora. Termina as orações ou a conversa com aqueles que ninguém vê, só ela, e se deita com as mãos pequenas em concha debaixo de um dos lados do rosto. Ela parece mesmo um anjo barroco, aquele corpo minúsculo e rechonchudo. Quem imaginaria os 9 filhos paridos? E por aí vai. Né? Eu vou te pedir licença para continuar a ler e depois por você favor. Pergunta. Tá. Dorme, encolhe-se feito feto. Conversa, fala muito enquanto dorme. A filha, que ainda mora na casa, estende uma coberta sobre a mãe. Sente pena. A cabeça está à deriva. Sarrainha sobe na cama e tira de cima do guarda-roupas seus pertences de rainha. Acaricia cada um. A coroa, o cetro, o manto. Paramenta-se. É dia de festa. Agradece a Nossa Senhora do Rosário por mais um ano. Faz as últimas recomendações sobre a comida do povo. Pergunta ao filho que restou sobre a afinação dos tambores. Vai sozinha para a rua, sem a corte real. Seu povo, que também acompanhou sua mãe, a primeira rainha, com tochas acesas pelas ruas da cidade do interior, porque o prefeito mandou cortar a luz para os pretos do Rosário não saírem por lá dançando e cantando. Caminha até a encruza central do Morro do Papagaio, abaixo da sede do Muquifo, prédio tombado pelos meninos do movimento. No percurso, reconhece pessoas, lutas, desapropriações, resistência popular, tiros, medo, angústias. O padre, amigo, a abraça quando ela passa pela Igreja das Santas Pretas. Oferece companhia, ela não quer. Está bem, é só dela o cortejo. Outras pessoas a acompanham a uma distância reverente e cuidadosa, caso ela precise de algo. Foi sempre assim no morro, essa disposição para ajudar e estar junto. Às vezes, chamam seu nome, pedem a bênção. Ora, ela responde, ora não. Ninguém estranha. O vento fagocita sua memória e deixa no vácuo o que foi vivido e não é mais lembrado. Seu trânsito pelo país dos ancestrais está mais constante a cada dia. Chega à encruza, vê muita gente à volta. A mãe que iniciou o reinado, as tias, os tios, irmãs e irmãos. O pai, companheiro de todas as horas da rainha-mãe. Os olhos cansados se abrem e Sarrainha busca os filhos, 5 jovens que deixaram esse mundo fora do tempo. Mãe, ô mãe, chama o primeiro, vestindo o mesmo agasalho branco de capuz usado no dia de sua morte. Mãe, minha mãe, era o segundo, muito bem vestido, terno branco impecável, próximo a um carro importado. Mãe, mãezinha, me ajuda. Era o terceiro, ainda tonto, com o capacete da moto na cabeça. Mãe, mãe, não deixa matarem a gente. O quarto e o quinto a chamam juntos, abraçados e assustados, como morreram na porta do bar, de bonés e bermudas de tactel. Todos limpos, sem furos nas roupas, sem manchas de sangue, surpresos ao reencontrá-la ali no lugar onde vagam. Sarrainha chora e agradece à Senhora do Rosário. Passa a mão pelo rosto de cada um dos filhos, beija-os,
fala da saudade. O povo vai se juntando, cerca a rainha, os meninos. Está caindo fulô, está caindo fulô. Lá no céu, cá na terra, oi, lerê, está caindo fulô. Essa rainha sai do abraço dos filhos, afasta-os carinhosa. Abaixa-se e risca o chão com um caco de telha. Pontos que ninguém ali sabe interpretar. Coloca o bastão no chão, chora baixinho ao tirar a coroa, deposita-a na terra. Os filhos vão desaparecendo, o povo também. Ela fica sozinha, com suas insígnias de realeza depostas. Aos poucos, essa rainha também some no tempo. Restam o bastão e a coroa à espera de alguém. E tempo, Zaratempo. E tempo, Zaratempo. E tempo, Zaratempo. Que eu queria, assim, para mim está aí toda presente toda a encantaria mineira, né? O que de mineira você carrega ainda, Cidinha, tendo andado tanto pelo mundo aí? Uai. Acho que tudo, né? Tudo. Minas é a origem, é onde a ancestralidade está plantada, né? É dentro daquelas montanhas que a gente se forma, é lá que eu me formei, e eu vou para o mundo com isso tudo, né? Esse realmente, você tem razão, é o texto mais mineiro, assim, e que é interessante porque ele nasceu depois de um encontro na Lagoa do Abaeté. É interessante esses bastidores. Conta para a gente, se você... Por que surgiu? Qual foi a fagulha, o disparo? Uma chuva na Lagoa do Abaeté. Dentro da lagoa, e a água subindo, e eu não sei nadar. Foi ali, na Lagoa do Abaeté, que depois, né, dessa passagem pela Lagoa do Abaeté, aquela lagoa de água preta, que é personagem de um outro conto, né? Então, foi ali. E é essa coisa de que a vivência da espiritualidade de matriz africana, ela está muito no cotidiano, não é, Iassuru? Né? Está muito no cotidiano, está muito nas coisas que a gente pega, que a gente materializa as coisas, né? Os sentimentos, materializa a fé, né? Eu trago essa comida aqui para as pessoas comerem, mas antes os que têm que comer já comeram. Eles comem primeiro, né? Isso é o nosso cotidiano. Isso é. Então está tudo muito aqui. Essa passagem dessa rainha, né? A forma como essa senhora, especificamente, ela tem Alzheimer, né? E ela vai transitando no processo dela ir embora, o corpo fica e a cabeça vai embora. Enquanto isso não acontece integralmente, ela transita por mundos que são mundos da consciência também, da consciência dela, né? E que a gente que está de fora, às vezes compreende, às vezes não. Um outro conto aqui, que talvez seja o conto que ajuda a dar o nome ao livro, né? Que é I Have Shoes for You. Eu vou destacar aqui uma frase, né? Quando olhou para meus pés, depois de agradecer, disse: eu tenho sapatos para você.
E o conto vai com a narradora, né, tentando descobrir o que é isso, né, o que ela quis dizer, né, ao dizer que teria sapatos para mim. Né. Me veio à cabeça também nessa expressão americana, muito usada, né, nos Estados Unidos, que é o walk on my shoes, né, que é caminhe com os meus sapatos ou vista minha pele. Né. Quem você queria que caminhasse com os teus sapatos hoje? São as perguntas da Ana. Primeiro, dizer que o conto tem esse título por sua causa, porque eu havia conversado com a Ana e contei a história do conto para ela. E aí ela trouxe mas será que a personagem não disse, ao invés de dizer eu tenho sapatos para você, ela não disse calce os meus sapatos, né? Que é essa expressão muito comum. E eu disse para a Ana, não. Ela disse exatamente, eu tenho sapatos para você. Por isso eu coloquei esse título no livro, para que ninguém confunda com essa outra expressão, que é uma expressão muito usual, né? Muito, muito corriqueira. Isso é também para dar tempo de eu pensar numa resposta inteligentinha para quem você queria dizer umas verdades através da tua experiência? Né? Aquela pessoa aquela pessoa, ou grupo de pessoas, ou não sei o quê, mas o que teria, que pessoa teria, que tipo de pessoa teria a melhorar ou a aprender caminhando com os teus sapatos? Então, eu não sei, porque acho que é um tipo de resposta que pode soar meio cabotina também, né? Não sei, meio... Não sei, Ana, acho que eu não sei responder, não. Pessoas que, às vezes, você... assim, porque eu tenho a sensação de que... aí, até voltando a essa coisa, né, do caos, se, de repente, mais pessoas não vão estar nesse lugar, né, não tem ninguém para quem... Ou seja, um grupo, um tipo de pessoas para quem você acha que estar na tua pele beneficiaria de uma maneira que o diálogo não funciona? Algum tipo de pessoa com quem você tenta conversar ou tenta dialogar e não funciona? A pessoa não tem a menor noção do que você está falando ou do que é. Então, eu tenho... não sei, eu precisaria pensar sobre isso. Agora eu não sei responder, não. Porque também... E por que eu não sei responder? Porque eu não gosto também de uma coisa... E aí estou pensando na literatura mesmo, né? Eu não gosto de uma coisa assim, de que só uma pessoa, por ter esse ou aquele pertencimento, pode falar sobre esse ou sobre aquele tema. Entende? Eu não gosto disso. Eu adoro me colocar no lugar dos racistas, eu adoro exercitar, pensar como um racista pensa, eu sei como eles pensam, eu sei como eles operam, e eu sei escrever o que eles fazem conosco, o que eles fazem da vida, o que eles fazem do mundo. E acho que pode ser possível, não é? Que outras pessoas consigam estar em outros lugares para a criação, entende? Então, talvez por isso eu tenha dificuldade ou limitação mesmo para responder essa pergunta. Tá. Eu vou fazer mais uma aqui e depois abrir para vocês ou para quem está vendo a gente online aí, que quiser perguntar. No conto Metal, Metal, né, você fala do Zebrinha, né, que é outra Seu figura... amigo querido. Queridaço, um irmãozão, assim, lá de Salvador. Né. O quanto seus personagens são baseados ou inspirados, né, essas pessoas da vida real? Muito, muito. Meus personagens são sempre arquetípicos, eles são sempre amálgamas de muita coisa, né? De muitas pessoas, de coisas diferentes de pessoas que eu quero trazer
para uma situação, para um enredo que eu quero apresentar como uma voz, né? E o Zebrinha, por si só, é essa coisa, né? De dizer para uma pessoa, e aí, tudo bem, como vai? E a pessoa te responder, que mal vai com o povo de Ogum. Isso é tudo, né? Alguém que tem essa consciência e que diz isso para, né? E é assim, que mal vai com o povo de Ogum? Nenhum, né? Nenhum. Foi a primeira vez que eu encontrei o Zebrinha, foi apresentada para ele. Eu aí tudo bem, ele, que mal tem que mal há com o povo de Ogum, né? Eu falei, o que eu respondo? Ele, nenhum. É exatamente essa, né? E o mais interessante é a figura do Zebrinha, assim, ou seja, quer dizer, eu não sei se... não, gente, eu ia falar outra coisa aqui que eu estou tentando lembrar, que eu acho que você colocou no conto, mas eu não consigo. Que é a outra resposta dele depois dessa. Eu marquei onde é que está, página 19. Página 19. Tá. Tá, lembrei agora. Não está aqui no conto, não, mas eu acabei lembrando do que é, né? Aí eu virei para ele, eu lembro, na sequência da mesma conversa, né? Eu virei para ele e perguntei, então você é de Ogum? Ele virou para mim e falou, não, eu sou Ogum. Eu acho que é isso, né? Essa gente... Agora, como é que é interessante, né? Eu acho que o jeito dele de viver, o jeito dele de estar no mundo, né? É essa. Você é de... Xangô. Tá. O que eu acho que traços de você ou da tua personalidade você pode dizer com essa certeza, não, eu sou Xangô? Eu acho que tem um negócio da filosofia do quiabo, que é um negócio mais ou menos assim. Se não dá de um jeito, a gente vai de outro, né? Mas aquele líquido de quando a gente pica o quiabo é isso, ele vai para todos os lugares e se não der de um jeito, vai de outro, né? Isso é uma característica que eu reconheço muito forte em mim. Outra coisa tem um amigo de Xangô que ele me diz assim, minha irmã, se nós não formos irrepreensivelmente justos, nós não podemos clamar por justiça, né? Então, essa é outra característica que eu reconheço, né? E Xangô é muito implacável. Ele é aquela figura que dá escada para os filhos dele, para os filhos e filhas, oferece a escada, uma escada bem alta. Você sobe, quando você chega lá no alto, ele tira a escada e diz, se vira. Mas como é que eu vou descer sem escada? Você não queria subir? Agora você... se organiza, eu te dei o que você pediu, né? Se oriente e faça o que tiver que ser feito, né? Então, esse é um aprendizado duro, né? Que é você saber que você está por sua própria conta. Você tem quem te protege, você tem quem vai à sua frente, mas como o povo de terreiro costuma dizer muito aqui em São Paulo, é tudo no seu nome, não é? Então, essa é outra característica que eu percebo forte. Uma outra, que aí talvez eu não tenha tão presente na minha essência e devesse ter, é a alegria. Então, a alegria é uma coisa que eu busco, porque é da minha essência, é da minha composição essencial, né? Como filha de Xangô.
E aí escrever é uma coisa fundamental para mim, porque escrever me dá alegria. Eu não sou o companheiro André, que está ali, o André Santana, né? A gente está viajando junto por 17 cidades brasileiras, já fizemos 14, né, André? Faltam 3, né, agora. E eu sempre falo isso, né, que eu não sofro, ele já deve estar, coitado, cansado de ouvir isso, que eu não sofro para escrever. Não é um negócio que me angustie, nada disso. Me dá trabalho, mas eu tenho muita alegria ao escrever. E é um encontro com essa minha essência xangônica ou xangoniana. Gente, perguntas de vocês, por favor. Diga, Juarez, acho que a gente precisa... Acho que tem outro, Ana. Tem outro ali? É muito direto. Eu achei o título fantástico. Queria ouvi-la falar sobre o título. Ah, tá. Um Exu em Nova York. Bom, a ideia, Juarez, é que é um título muito motivado por esse primeiro texto, né, o I Have Shoes for You, que é um texto que costura o livro todo. Ele deu o tom do que seria o livro. Essa é a primeira coisa. A segunda é que eu gosto muito dos paradoxos, que são da natureza de Exu, né? Se a gente falar de um Exu na Bahia, um Exu no Haiti, um Exu em Cuba, é muito tranquilo para as pessoas ouvirem. Mas um Exu em Nova York convulsiona, né? Um Exu em Nova York convulsiona. E eu queria essa convulsão para o título, né? Que as pessoas pensassem no que tem dentro de um livro que tem um título como esse. E, por fim, é uma insistência no quanto nós estamos espalhados pela diáspora africana, pelas várias diásporas, né? Tanto as diásporas para as quais a gente vai, como a Venezuela, a Colômbia, os países do Caribe, os Estados Unidos, Cuba, né? Se eu falasse de um Exu em Savannah, né? Aquela cidade lá do extremo sul dos Estados Unidos, que está num dos contos também, tudo bem, mas em Nova York... E a gente encontra também, é só aquela minha personagem encontrou do primeiro conto, ganhou sapatos e tudo. Então, é você olhar com olhos de ver, né, que você percebe. E o título é um chamado para isso, né? E aí contei com essa capa maravilhosa, feita pelo Daniel Viana, que é um artista da própria Palas, né? Eu queria levar uma artista que havia feito uma capa de um livro anterior meu, e a Cristina me disse, não, a gente tem quem faça aqui que vai fazer legal. E aí eu dei uma lista de coisas que eu não queria, que seriam obviedades que matariam o título, né? E aí o Daniel me apresentou essa capa, que eu gostei de cara, não fiz nenhum reparo, né? Essa coisa que é meio afrofuturista, meio Wakanda, né? É também uma Nova York dos anos 50, do Homem-Aranha, né? Dos prédios que o Homem-Aranha passava ali, né? Nos anos 50, prédios modernistas, em perspectiva. Eu gosto demais dessa forma como o meu nome ficou na estrada, né? Em movimento, fazendo o caminho. Daniel foi de uma perspicácia, de uma sensibilidade que raras vezes eu vi assim, né? Sou
muito grata a ele. Obrigada, viu, Daniel Viana? Mais perguntas? Eu tenho uma. Qual a sua trajetória nos Estados Unidos? Você morou muitos anos lá? Você é de lá? Tem origem? Como foi essa? Não, eu iniciei um mestrado há muitos anos, em 1994. Fiquei um período estudando inglês, depois iniciei um mestrado que eu não concluí. É isso, fiquei lá mais ou menos 1 ano e 4 meses. E aí você já tinha a ideia dos contos já dessa época, rascunhado? Não. Nessa época eu nem sonhava em escrever literatura. Ou sonhava só, mas não tinha nada rascunhado. Eu comecei a publicar literatura em 2006. Mas tem coisas, né, das minhas percepções que estão presentes, das minhas percepções. Alguém me perguntou, foi uma matéria que eu fiz, uma entrevista para um jornal em Belo Horizonte, quando estava lançando o livro lá, e o jornalista insistia muito, porque ele queria saber, talvez ele soubesse que, recentemente, eu estive em Nova York para assistir a leitura de uma peça de teatro minha, né? E teve uma peça da Ana também. E aí ele queria que eu ligasse, eu achei isso, né? Que ele queria que eu ligasse esse livro a essa viagem recente. E não é. Né? Aí tem muito mais coisa. A primeira vez que eu fui a Nova York tem mais de 20 anos. Né? E de lá para cá fui algumas vezes, e em outras grandes cidades dos Estados Unidos também, e tem esse meu interesse sempre de pensar tradição e contemporaneidade. Esse é um diálogo que me interessa muito, sabe? Que está muito presente no meu trabalho literário, né? Pensar a tradição de matriz africana e contemporaneidade. Isso me interessa muito. Mais perguntas? Boa noite. Eu sou Edivaldo, moro no Jardim Brasil e queria fazer só uma pergunta. Por que um Exu e não um orixá? Só esta pergunta. Porque Exu é o orixá da comunicação, não é? É o orixá da comunicação, aquele que faz, que conduz os trânsitos entre esse mundo e outros mundos, que faz as conexões entre as pessoas e os mundos, as conexões entre os orixás. É o primeiro, é o que vai sempre à frente, é o que come tudo, é o boca do mundo, não é? É aquele que primeiro nos revela as coisas, que primeiro se apresenta. Eu me lembro que esse conto que eu li aqui, o sábado, eu apresentei para Yassuru, e para mim ele tinha toda uma ambiência que era determinada por Oxum. E Yassuru me disse assim: eu vi Exu aí. Lembra? Ele me falou isso? Eu vi Exu aí. Né? E ele me acompanha muito. Tenho essa graça, né, dele estar à minha frente sempre. Me considero como alguém que trabalha com a palavra. Eu sou diretamente protegida por ele, iluminada por ele, levada por ele. Então, digamos que é um dengo que eu faço a ele. Boa noite. Cidinha Silva. Primeiro dizer assim que
Nossa, Oxum lhe abençoe, Exu lhe abençoe. Axé, axé, axé. Né? Assim, você realmente é uma mulher referência para a gente, para nós, mulheres negras, mães de mulheres, mães de crianças negras, assim, que eu sempre me lembro e tenho muito orgulho de falar de você, principalmente, eu sou educadora, né? E quando a gente fala assim sobre referências de formação e de literatura, não é? E quando a gente tem essa oportunidade de trazer uma pessoa que fala tão lindamente sobre essa sua perspectiva mesmo, de falar sobre, linkar isso que é o seu desejo, de uma literatura que fale sobre a questão contemporânea e a questão de matriz africana, e que eu acho que você faz com uma competência lindamente, acho que faz de maneira séria, respeitosa, e consegue, eu acho que, traduzir, né, de uma maneira que é muito agradável, para quem é e para quem não é da tradição. Eu percebi como você fez isso muito bem falando das iabás no Canções de Amor de Canções de Amor e Dengo. Né? Você pega aquilo, desde o marcador de texto, né? Todo ele também preparado, assim como ele, assim, ele é todo iabá, né? Ele te conforta, mas dentro dele você encontra força, tudo aquilo que você diz, né? Todas as forças, você demonstra tudo aquilo que você lê sobre elas, e aí, quando você me apresenta esse conto, né, de Exu, óbvio que eu vi Exu ali. Eu vi Exu chegando com... Eu quis me encontrar com ele, como eu te falei. Eu me encontrei com ele na hora, né? E eu acho que você faz isso lindamente, né? E esse caminho está sendo muito, muito bem feito. Assim, eu tenho muito a agradecer. E aí eu queria que você dissesse um pouco mais sobre isso, sobre essa caminhada, sobre assim, essa inspiração. Você trouxe para a gente... e aí a Ana te perguntou, né, as suas inspirações, né, como é que você encontra. E você falou assim, um dia no DIC, um dia ali, um dia acolá. Mas quando você lê o conto, que você faz uma saudação a tempo, que você faz uma saudação, né, a um orixá, quando você faz uma saudação, que ela está lá dentro do seu conto, quando ela está lá dentro do seu texto, e que a gente se encontra, se identifica nele, né? Como é que você chega nisso? Como é que aquilo... Porque tem essa relação, né? Tem um momento dele chegar na hora certa, ele não é solto, e a gente percebe, né? Como é que ele chega nesse momento? Aí, Ana, está fazendo escola, né? Eu não sei se eu sei responder exatamente. O que eu tenho consciência é que eu tenho algumas vertentes, né, na minha criação. Tem uma parte que eu não sei explicar, que eu não racionalizo, que é muito intuitiva. É muito intuitiva, né? Tem uma outra parte que é um pouco de conhecimento, de estudo, né? de leitura, de conversa com as pessoas que sabem mais do que eu, sabem muito mais do que eu, de atenção ao que está à minha volta, a forma como essas pessoas que sabem muito transmitem ou não seus conhecimentos, né? E então tem uma outra parte que é muito racional, que é da tentativa de construção da linguagem. E aí de ouvir e ver que palavras que soam melhor, que agrupamento de palavras, de frases, o ritmo, né? Eu sou uma pessoa na escrita muito orientada pelo ritmo, talvez porque a música tenha uma função um lugar muito importante na minha vida, né? Então, da convergência desses 3 vetores aí, os estudos, a intuição e o que é mais racional na construção da linguagem, talvez na junção
dessas três coisas aconteça o texto, né? Ora mais uma coisa do que outra, mas essa dimensão da intuição é fortíssima, e é pela intuição, eu tenho plena consciência disso, que a espiritualidade se comunica comigo, que a espiritualidade se manifesta na minha relação com o mundo e na minha relação com a escrita também. Então, acho que é isso. Mais perguntas? Boa noite a todos, sou Edmilson. Boa. Acho que algum tempo atrás eu tinha escrito no Facebook da Cidinha em relação à maneira como ela usa as palavras, né? E você está falando de comida hoje e também me remeteu ao que eu tinha escrito, ou seja, como é que você... As palavras, a maneira como você usa é como exatamente você estava falando hoje quando você estava preparando a comida. Você tem um cuidado, você pesquisa as palavras e as palavras na sua escrita ela tem textura, ela tem cor, ela tem sabor, né? E quando a gente vai lendo a gente vai entrando tudo isso. E eu lembro de um outro momento em que você estava falando também, né, no seu perfil, de que alguém perguntou para você o que é que você tinha tomado, alguma coisa assim, como se a sua escrita fosse algo meio que maluco ou alguma coisa que te incorporasse. Bom, também pode ser incorporada. Mas a pergunta é como é que você, neste universo da escrita, sendo escritora, sendo mulher, sendo uma mulher negra, uma mulher de santo, porque a gente quase nunca vê esse tipo de questionamento para os homens, né? É como se a escrita masculina ela fosse extremamente racional e a mulher ela precisa sempre justificar e explicar de onde vem a escrita dela, que no seu caso é como você acabou de falar, é uma pesquisa, é um estudo, cada palavra ela está no lugar que você quer que ela esteja, né? Tem a inspiração, mas tem muito trabalho em cima da sua escrita. E como é para você ainda hoje, e como é que você percebe esse lugar, né, dentro da questão de ser escritora, e como é que as pessoas percebem ainda hoje uma mulher escritora, e no caso, uma mulher negra escritora. E como é que essa escrita é apresentada e como é que as pessoas recebem? Bom, é complexo isso, né? Esse negócio da recepção é sempre muito complexo. A forma como eu me apresento é sempre com liberdade, né? Eu falo do que eu quero, quando quero, como quero, quantas vezes eu quiser. É sempre com liberdade, né? A literatura, para mim, é um espaço essencial de liberdade. A forma como as pessoas recebem, acho que há uma tendência de nos encapsular. Tem uma tradição de literatura negra que vem dos anos 80, não é? E há uma tendência, tanto da parte de quem faz teoria, quanto de quem lê literatura de autoria negra, há um certo encapsulamento, né, nesse lugar aí, que é essa literatura produzida nos anos 80. Eu, hoje, um pouco menos, mas já briguei muito por um lugar de alteridade, né? Por um lugar a partir do qual a minha voz, com todas as singularidades que ela tem, com todos os pertencimentos que ela tem, pudesse se manifestar, né? Acho que é uma recepção também que ainda está muito limitada à comunidade negra. É algo que eu percebo, não é? Ainda são
às pessoas negras que, em larga medida, têm interesse pelo que eu escrevo, não é? Acho que são esses elementos assim que me ocorrem agora. Eu queria só tentar complementar essa pergunta, né? Acho que na introdução, nenhuma das apresentações do livro, né, eu não me lembro, ou seja, fala-se muito em contar nossas histórias, né? Precisamos contar nossas histórias, falar das nossas histórias, né? E isso, uma coisa que tem me irritado muito é que eu tenho visto muita gente chamar isso de contranarrativa, né? Não, é narrativa, né? E eu acho que talvez essa postura tua também, né? Ou seja, essa crítica não é só quem a gente é, mas também ao trabalho que a gente faz, né? Eu não produzo contra-narrativa, né? Eu quero que a minha narrativa tenha o mesmo peso da narrativa oficialesca, oficiosa ou mentirosa, né? Às vezes a gente está rebatendo, né? Te incomoda também essa, ou seja, essa de estar sempre tentando disputar um lugar que já existe, sendo que, não sei, eu não quero disputar esse lugar que já existe, né? Eu quero esse outro que é meu, né? E que é fundante, né? A minha narrativa também é fundante, né? Eu quero ser fundante desse meu espaço, né? Te incomoda isso? Sim, incomoda. A gente é posta nesse lugar da contranarrativa, é posta no lugar também que interessa para algumas pessoas da área de teoria, principalmente, né? Um certo cânone B, né? Uma tentativa de constituição de um cânone B para a gente, né? E não de pluralização do cânone, que é o que nos interessa, né? Pessoas como escritoras como Alice Walker, Toni Morrison e outras, Chimamanda, só são canônicas porque o cânone estadunidense é plural. Você tem pessoas negras, você tem pessoas indígenas, tem gente do mercado, das editoras, da universidade, com vários pertencimentos, né? O cânone B, ele interessa para um grupelho de teóricos reinar, com os seus apadrinhados e apadrinhadas, né? Não interessa para a gente. Interessa, sim, pluralizar o cânone, ter outras vozes, ter outros olhares, outras manifestações, né? Essa coisa também de eternamente nos colocar no lugar da denúncia. A minha escrita não é escrita de denúncia, a minha escrita é altamente propositiva. Ela responde às coisas, ela propõe as coisas, ela não fica detectando o que precisa ser denunciado. Esse é um passo anterior e que já foi muito importante. O que a gente está fazendo, o que eu faço, é outra coisa. Mas tem esses olhares de dentro da caixinha que nos puxam para a caixinha, né? Mais perguntas? Acho que tem tempo para mais uma. Não? Então, deixa eu terminar aqui, né? No conto que fala da Dona Zezé, né, que é uma benzedeira, vou tentar, assim, ficaram 4 perguntas aqui, eu vou tentar fazer meio um apanhadão, tá? Ela fala, parou de benzer para que Deus não se lembrasse dela, né? O Brasil parou de se benzer? Uma outra, eu acho que a morte, né, é algo que atravessa muito também os teus textos, né? E aí não só no sentido físico, mas também no sentido simbólico muito forte ali, né?
E tem uma frase do conto Maria Isabel, né, que ela diz, né, aqui no bairro todo mundo morre cedo. Né? Eu estou há muito tempo pensando sobre uma frase da Dona Cano, dessas simplicidades de frase, assim, né, que contém ali uma verdade. A Dona Cano fala: quem não morre envelhece. Né? Envelhecer está se tornando artigo de luxo, né? Está se tornando artigo cada vez mais caro. Né? E que eu tenho muito medo que isso fique commodity só para algumas pessoas que podem pagar pelo processo de envelhecimento. Eu não sei como é que uma coisa liga na outra, mas tenta fazer uma apanhadão fazer das duas, senão tá. Depois eu não vou lembrar de mais duas. Era isso, Tá. isso. Acho que deu para fazer uma... Então, esse conto, né, Maria Isabel, ele nasceu de uma conversa com uma amiga que estava indo ao bairro onde ela nasceu, um bairro aqui da periferia de São Paulo, para um velório de uma pessoa mais velha. Eu estava hospedada na casa dela, um homem de uns 80 anos que havia falecido, que ela conhece, um homem da idade do pai dela, né? E ela estava me dizendo assim, antes de sair para o velório: você sabe que eu não sei há quantos anos eu fui lá no bairro, no velório de uma pessoa velha, eu só vou em velório de jovem. É louco, assim, eu fiz uma mesa com o Giovanni Martins, né? E ele falou que uma das coisas que marcam muito a infância dele é saber que, quando ele tinha 8 anos, a mãe fez uma pólice de vida para ele e para o irmão. Ou seja, é uma realidade tão dura. Né? Então, é isso, a gente não tem tido o direito de envelhecer. Né? Os nossos jovens, os homens, principalmente, os homens negros, não têm tido o direito de envelhecer. A gente morre antes. Se a gente for fazer um inventário das nossas mortes, né? São muitos jovens do nosso entorno, são amigos da gente, são amigos dos irmãos da gente, dos irmãos mais novos. Né? Você tem depoimentos, às vezes, de um menino que diz assim... Por exemplo, tinha um menino que eu sempre via, um menino muito angustiado, que eu via em eventos literários nas periferias de Salvador, e ele dizia assim: eu sou o único sobrevivente da minha infância, eu não tenho um amigo de infância, todos morreram. E o menino tem o quê? 19 anos, 20 anos. Ele disse que todos os amigos dele morreram, todos. E essa não é uma realidade uma realidade excepcional, né? Tem sido a regra. Quando a gente fala de genocídio da população negra no Brasil, é disso que a gente está falando. Esses 82 jovens, esses 82 homens negros que são mortos a cada dia no Brasil em situação de violência, né, por armas de fogo ou por instrumentos pérfuro-cortantes, né, a gente conhece esses jovens, né? E são números ainda que talvez sejam subestimados. Eu me lembro quando, há uns a gente está em 2018, não, há mais tempo, deve ter sido 2012, né, numa onda de ataques que aconteceram aqui nas periferias de São Paulo, né, e que os jornais noticiavam 5 mortos, 6 mortos a cada noite. E quando a gente conversava com os coveiros dos cemitérios dos bairros, eles diziam para a gente: multiplica por 5. O número que estiver aparecendo, multiplica por 5. Vocês vão chegar próximos do número de pessoas que estão sendo mortas a cada noite. Né? Eles diziam: eu não enterrei só 6, eu não enterrei só 10, eu não enterrei só 15. Foram 25. E os jornais noticiando 5, 6.
um período que a gente viu que há coisas que a gente não tem, que não são noticiadas, né? Certos tipos de morte, por exemplo, meninos enforcados nas periferias de São Paulo, né? E a gente não vê isso no jornal, mas conversando com as pessoas, elas contam, elas viram, elas tiraram o corpo do poste. E é isso que tem acontecido conosco, é a isso que a gente está sujeito. O Brasil está num momento de perplexidade, porque outros está respingando em outros grupos, né? Em outros grupos raciais. Mas eu reitero, a gente precisa ter a consciência de que isso não elimina o problema, a gente dizer, com a gente isso acontece desde sempre. Vai piorar e vai acontecer mais conosco, com mais pessoas nossas, sempre. Nós somos o primeiro grupo, não é? Atingido, destruído, eliminado, exterminado. E a morte, ela é um tema muito presente nesse livro e nos meus livros, né? Como um todo, né? Tanto por um desejo meu de compreensão da morte, de entendimento da morte como como algo natural da vida, né? Quanto de reflexão sobre essa morte que não tem nos permitido envelhecer, né? Que não tem deixado a gente envelhecer. E a primeira, Ana, repete a primeira, por favor, que era... Questão do benzer, né? Ela parou de benzer para ver se Deus não se lembrava dela. Uhum. Né? O Brasil parou de se benzer. E benza o Brasil, pelo amor de Deus. Tá? Acho que a última fala. Né? O que você tem feito? No que você tem se apegado para que a gente consiga também? Porque está difícil. Eu me apego na impossibilidade total de vida que esse opositor do Haddad representa. É uma luta pela vida o que a gente está fazendo. Essa eleição é uma luta pela vida, é uma luta pela nossa possibilidade de existência. Eu li uma coisa escrita por uma amiga nossa, Edmilson, a Irina. Esses dias você leu? Ela escreveu algo assim: eu não sei você, pode ser que para vocês seja só uma eleição. Eu estou lutando pela minha vida. E é isso, a gente pertence a setores, a gente pertence a grupos que serão os primeiros a serem exterminados. Então, é nisso que eu me apego, eu estou lutando pela vida. E vou lutar até a morte, até abrirem as urnas, até o resultado ser mostrado, né? Porque desistir de lutar nesse momento não é opção, né? Não é opção, é fortalecer a legitimação mais rápida desse estado de coisas que nos extermina. Então, não tem opção, não dá para ficar quieta, não dá para ficar calada, não dá para ficar desanimada, não tem opção. A única possibilidade que existe é lutar até a morte. Nunca essa expressão fez tanto sentido na história do Brasil quanto agora. Só nos cabe lutar até a morte. Não tem outra opção. E se por acaso morrermos, aí vamos ver o que fazer depois. Mas só nos cabe lutar até a morte para evitar que o pior aconteça.
Eu acho que é isso. Então, mais alguma coisa que você queria falar? Se eu puder acho- ler para a gente ou deixar alguma outra, quiser falar alguma coisa que não apareceram aqui nas perguntas, coisas. Eu quero ler mais um texto, que agora eu não sei exatamente qual. Você tem uma sugestão? Talvez Maria Isabel? Maria Isabel. Já não aguentava mais aquele vai e não vai. Eu querendo ir e a família insistindo para eu ficar. Meu coração, cretino, não me obedecia. E fui ficando, até que ele parou, graças a Deus. Maria Isabel veio se despedir de mim. Eu a vi menina, como vi as irmãs. Lembro que quando a mãe, Dona Nina, morreu, a Maria Isabel estava fechando os olhos dela. Eu vi, ninguém me contou. E o pai da Mérdia perguntou se era verdade que a Isabel tinha estudado na gringa. Não tinha compaixão, aquele espírito de porco. As irmãs da Mérdia eram pessoas decentes, diferentes dela. Tinha a Marsulena, a Mirizante, a Mortuária e a Múrcia. Sobre o registro delas, o juremeiro é quem fazia chacota. Oficial de cartório só encrenca com nome de preto. A Mérdia emprestava livros para Maria Isabel. Eram amigas, até que a Isabel passou no vestibular da universidade mais importante do estado. A Mérdia, que era vendedora numa lojinha, passou a dizer que não estudava porque não queria, que passar no vestibular não era tão difícil assim. Afinal, a Maria Isabel tinha passado. Isabel, por sua vez, não era mais menina, já tinha perdido a inocência e compreendeu logo que aquilo era inveja branca. Eu posso até dizer que o pessoal estava feliz no meu velório. Aqui, nesse pedaço do mundo, a gente morre cedo. É difícil enterrar um velho de morte natural. Dona Cissa, mesmo, passou 2016 inteiro esperando o remédio da quimioterapia chegar no hospital. Meus netos, todos estão vivos, graças a Deus. Meus filhos também. Ninguém morreu antes de mim, é o certo, mas eu fui ao enterro de muito amigo deles. A Dita está olhando a Maria Isabel de longe. Acho que está com medo de não ser reconhecida. Ela tem 52 anos e estudou com a Maria Isabel no grupo escolar, mas periga de parecer mais velha do que eu, que já estou morto. O sofrimento acaba com as pessoas. Enterrou os 2 filhos, a Dita, o Marlon, de 19, e o Denzel, de 12. O matador do Marlon teve notícia de que o Denzel estava pesquisando arma para comprar e achou mais seguro matar ele logo. Maria Isabel parece que toma banho no formol. Tem 50 anos, mas ninguém dá mais do que 35 e vai ficando mais bonita com o tempo. A vida que dá certo remoça. Já está chegando a minha hora de fazer a viagem do fogo. Quis logo virar cinza, porque não ia ter paciência de ver micróbio nenhum me comendo aos tiquinhos. O pessoal diz que minha vez chegou na hora certa. Aqui no bairro, todo mundo morre cedo. Deixa eu ler um curtinho, Ana, Dona Zezé, e aí a gente Você quem manda. encerra. Dona Zezé. A velha benzia desde os 12 anos e estava à véspera dos 85. 7, 8, 9, 10 gerações foram cuidadas por seus gestos e palavras. Vento virado, cobreiro mal olhado, espinhela caída, carne quebrada e outros males. Tudo ela costurava. Os sonhos sonhados por ela eram batata. Não errava. Um deles era de que viveria até os 75 anos. Preparou-se para morrer com essa idade, mas pela primeira vez na vida, um de seus sonhos premonitórios falhou.
No aniversário de 76 anos, muito viva, concluiu que Deus tinha cometido um erro. Por algum motivo, ele pulou seu nome na caderneta. Resolveu aproveitar o descuido celestial e ficou na miúda. Parou de benzer para que Deus não se lembrasse dela. Então, acho que é isso. Muito obrigada a todos. Obrigada, Cidinha. Comprem o livro, não só esse, mas os outros também. Né? E leiam, e força para todos nós, gente. Obrigada. Obrigada, gente. Haddad, 13.